Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, sempre este nosso encontro semanal aqui na TV Canção Nova, sempre nesse mesmo horário e, claro, sempre com temas muito vivos, muito interessantes. E o programa que tem esse caráter reflexivo, mas também provocativo, né? Provocar a reflexão, chamar a atenção para algumas coisas importantes do nosso dia a dia, da vida em sociedade, da vida em igreja, das novas tecnologias, da ciência, enfim, para que possamos viver mais e melhor. E o tema desta noite, tema muito importante, a linguagem da vida. Já temos tratado aqui temas relacionados, né? Há pouco falávamos sobre a questão dos embriões, não é? E embriões humanos, portanto, obviamente. E hoje vamos tratar a respeito da linguagem da vida, esse constante embate, né, que acaba acontecendo entre ciência e fé. Será que é necessário acontecer? Né? O que está por trás disso? É um pouco do que vamos conversar nessa noite. Antes de conhecermos os nossos convidados, vamos à nossa matéria inicial. Temos visto ultimamente uma empreitada de cientistas ateus que querem usar a ciência para negar Deus, como se pudessem explicar o mundo e o homem. A grande maioria dos cientistas argumenta que a crença em Deus é irracional e incompatível com as descobertas científicas. Em contraponto a essa onda de ateísmo, o renomado cientista americano Francis Collins, um dos cientistas mais respeitados do mundo, o biólogo que desenvolveu o genoma humano, desmente os seus colegas ateus de que a ciência exclui Deus. Ele afirma: as sociedades precisam tanto da ciência como da religião. Elas não são incompatíveis, mas complementares. Albert Einstein disse: quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Erwin Schrödinger, Prêmio Nobel de Física em 1933, pelo descobrimento de novas fórmulas da energia atômica, afirmou: a obra mais eficaz, segundo a mecânica quântica, é a obra de Deus. Ciência e fé é o tema do Em Pauta dessa noite. Tá aí, como você percebeu, não é? Bastante interessante. E nessa linha, já quero perguntar aqui ao Frei Antônio Moser. Antes, porém, vamos conhecer aqui o nosso convidado. O Frei Antônio já é da casa, não é? Diretor-presidente da Editora Voz, teólogo e nosso amigo muito conhecido. Já estamos juntos nessa empreitada aí há pelo menos uns 5 anos, hein, Frei? 5 anos. Eu acho que temos que fazer o bolinho de aniversário, né? 5 anos. Exatamente. E hoje, para essa nossa conversa, ele volta aqui ao nosso programa. É sempre um carinho muito grande recebê-lo, não é? E com alegria retomamos esse nosso diálogo. Nosso querido irmão Afonso Murad, ele é teólogo, professor do Instituto Santo Tomás de Aquino, também da Faculdade Jesuíta aqui em Belo Horizonte e pesquisador na área de Ecologia e Administração. Irmão Murad, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta novamente. Boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo, minha amiga, companheira da Canção Nova. Beleza. Frei Antônio Moser, como a gente viu aí na entrevista, na nossa matéria inicial, se por um lado, né, até inclusive na linha da literatura, foram surgindo temas aí, alguns títulos como O Fim da Fé, Deus, um Delírio. Por outro lado, a gente tem percebido também nos últimos anos, não é que se fala de uma redescoberta de Deus, e aí entra em cena o nosso Francis Collins, não é? De alguma forma o pai do projeto Genoma, que tem aí pelo menos 2 livros, né? A Linguagem de Deus e a Linguagem da Vida. Mas seria importante para os nossos amigos, inicialmente, saber quem que é Francis Collins e qual é a tese de fundo, portanto, aí do mesmo. Antes de mais nada, quando você estiver no aeroporto internacional, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tiver um tempo, procure ver quantos títulos tratam de Deus. Uma parte a favor e outra parte contra. Ou seja, Deus está sempre inquietando os seres humanos. Então, esse já é um ponto muito positivo. Deus não está morto, porque ele inquieta. Em segundo lugar, esse nosso Francis Collins foi alguém que de uma maneira magistral foi conduzindo um projeto de leitura do código genético
das várias espécies, mas também da espécie humana, e eu até acentuaria, ele foi conduzindo de uma maneira estritamente científica, e ele não tinha fé. No seu primeiro livro, A Linguagem de Deus, ele diz que ele não tinha fé, mas vendo a complexidade e a harmonia dentro dessa complexidade, ele chegou à conclusão, não, atrás desses mecanismos da vida só pode estar Deus. E, como nós ouvimos na colocação inicial, essa não é apenas a posição de Collins, tantos outros pensadores. Eu tenho uma leve impressão que quem contrapõe ciência e fé é porque realmente não é cientista ou então não é teólogo, né? Então vem uma contraposição. Mas de qualquer forma, muito interessante, e o Collins volta com o segundo livro, A Linguagem da Vida, não de uma maneira explícita, mas de qualquer forma está pressupondo a mesma coisa. Deus se revela através das maravilhas da vida. Agora a gente estaria se perguntando, professor Afonso, então o que é realmente científico? O que se esconde, né, um pouco por trás dos dogmas da ciência, mas para entender isso daí, para ficar bem claro para o amigo que nos acompanha, o que a gente poderia dizer, o que é realmente científico? É abstenção, não é a negação do divino, do sagrado, do transcendente? Entender um pouco melhor isso. Pois é, eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque além de ser teólogo, eu também atuo em outras áreas do saber. Uhum. Então, terminei recentemente um MBA em gestão ambiental em São Paulo, lido com essa área da gestão, então é muito interessante porque eu encontro pessoas que profundamente apaixonadas pela ciência e ao mesmo tempo são pessoas de fé, outros não são. Perfeito. Eu queria apontar uma coisa importante, é o conceito de ciência, porque quando se coloca esse debate ciência e fé, se coloca basicamente as ciências biológicas, a questão da biogenética, da origem da vida, mas o conceito de ciência é muito mais amplo. Nós temos, além das ciências biológicas, as chamadas, todo o campo das ciências exatas, as ciências humanas, onde nós temos a psicologia, as ciências da linguagem, a história, a geografia. Então, ao pensar o diálogo da ciência com a fé, nós temos que perceber que o próprio conceito de ciência hoje mudou. Não é mais aquele conceito de ciência baseado no método clássico de pesquisa, levanta uma hipótese, isola as variáveis, chega a conclusões. Essa é uma forma de ciência, é uma forma de saber. Exatamente isso que eu acho que é a novidade. Um grande pensador chamado Thomas Kuhn, ele tem um livro famoso em que ele diz o seguinte: a ciência não avança de maneira linear e vai acumulando informação, ela avança por paradigmas. Ou seja, quando um cientista ou um grupo de cientistas consegue descobrir alguma coisa que reúne esses diversos dados do saber, a ciência dá um salto. Então, nesse diálogo da ciência com a fé, é muito importante a gente superar uma visão neopositivista de ciência, que ciência é só aquilo que está restrito ao âmbito empírico, constatável, calculável, com aquelas variantes que foram criadas no século XVI. Hoje o conceito de ciência é muito mais amplo. É dentro desse horizonte que a gente pode sim pensar num diálogo da fé com as ciências. Perfeito, sim, Frei Monte. Olha, uma aula. Podíamos terminar o nosso programa aqui, porque de fato muita gente tem uma concepção tão pequena de ciência que de fato você fica surpreso. A ciência, o campo das ciências humanas, por exemplo, vai se desdobrando cada vez mais, subdivisões dentro da psicologia. Quantos tipos diferentes de psicologia existem? E assim, antropologias, e tudo no plural. Tá. Agora aí vem a segunda coisa. A mesmo discurso eu faria em relação à fé. Ou seja, tem muita gente que confunde fé com alguns dogmas. Esse dogma aqui, esse aqui, esse aqui. Não percebe que a fé, ela é resultante de uma experiência da humanidade. Experiência, primeiro, de ser criatura.
de ser fraca. Então, invocavam seus deuses do passado para proteger contra os raios e trovoadas. Aliás, quando a gente pega, assim, uns aviãozinhos meio pequenos, meio na trovoada, aí eu também invoco os deuses. Balança. Balança, mas não cai. Mas, de qualquer forma, o importante é que eles se percebiam, na sua fraqueza, necessitados de uma força maior. Hoje, nós que somos assim ultra avançados em conhecimentos, nós parece que prescindimos de Deus. E na realidade, quanto mais você diz avança os parâmetros da ciência, mais você percebe a complexidade, o quão pouco você sabe, quão pequeno você é. Quer dizer, por um lado você é grande, por outro lado é pequeno. Agora, a nossa fé, ela resulta de uma longa experiência. E no caso da fé cristã, não, a experiência de Deus é em Jesus Cristo, que pisou essa terra, assumiu a nossa condição humana. E você vendo, por exemplo, um dos livros mais recentes do Pagola, Jesus Cristo, não é, que a Editora Voz está lançando, é impressionante. Esse Cristo, essa pessoa simples que nasceu num povoadozinho de 3, 4 casas e que traz a partir do cotidiano aquela leitura da presença de Deus. Eu diria mais, Moser, sim, que esse diálogo das ciências com a fé cristã só é possível quando existe das duas partes aquela perspectiva assim: quem tem fé como nós temos algo a oferecer, mas temos algo a aprender também. Né? E quando um cientista da sua área de conhecimento traz algo, ele também vem nessa perspectiva de troca de saberes, de colaborar para uma humanidade maior. Se a gente se coloca diante da mesa duas pessoas intolerantes, que já estão tamanhamente fechadas nas suas convicções, que não tem nada a aprender com os outros, a gente não avança. É impossível. Agora, você me recorda uma coisa, aí na década de 70, na França, os programas, o Em Pauta tem uma inspiração francesa. Né? Tem. Na França, os grandes programas eram debates. Se chamava normalmente um representante da igreja, cardeal Danielou, por exemplo, muitas vezes, e um representante do mundo ateu, porque na época era moda ser ateu, né? Hoje é à toa, mas na época era moda ser ateu. Gente, muitas vezes eu cheguei a essa conclusão: é mais fácil dialogar com um verdadeiro ateu sincero do que com certos setores radicais de certas expressões religiosas. Ou seja, estão fechados ao diálogo. E, ao contrário, você encontrava pessoas assim que oficialmente não acreditavam em Deus, mas estavam abertas à perspectiva do outro. Por isso eu gostei muito dessa sua colocação. Pois é, antes de irmos para o nosso intervalo, vou deixar aqui uma questão para o irmão Afonso Murad, que é justamente se as ciências e, por outro lado, a fé, como ficou bem explicitado aqui, bem claro, não é? Possibilitam justamente esse diálogo, não é? Para que possa se crescer em comunhão, em unidade. Mas, por outro lado, por que então certas partes da ciência, certas vertentes da ciência, insiste justamente, aí entra essa palavrinha, né, dogma, que o pessoal nem gosta muito, mas insiste nesse fechamento e a tal ponto de suprimir, não é, quase que de todo a fé. Pensa aí, vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta. Um minutinho só.